Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado, na torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. Chegou ali com lanternas, flechas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiastes." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: "É preferível que um só morra pelo povo." Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertence também tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: "Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse." Quando Jesus falou isso,
Um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Os outros que disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela paixão eu vos solte um preso. Queres que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-no na cabeça de Jesus.
Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem! Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e soltou-se no tribunal do lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia de preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Esse é o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não, temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver no letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava bem perto. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes,
uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpriu a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim prenderam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos meus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e óleos. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo.
que ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, fazendo só algumas colocações, e vamos meditar a boa notícia da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem, no lava-pés, na boa notícia do lava-pés, quando nosso Senhor Jesus Cristo estava lavando os pés dos seus discípulos, chegou a vez de Simão Pedro. Simão Pedro, muito preocupado. Nós vimos ontem na boa notícia Pedro dizendo ao Senhor: se não me lavares agora, não lavarás nunca. A preocupação de Pedro. E hoje, na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro, negando nosso Senhor Jesus Cristo, negou 3 vezes. Pedro era muito preocupado, e tantas vezes nós fazemos a ação de Pedro. Mas vemos que Pedro depois se arrepende e chora copiosamente, como está lá na versão dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Pedro ontem no lava-pés naquela preocupação: Senhor, se não me lavares agora, não lavarás nunca. Aquela preocupação. E hoje Pedro nega o Senhor 3 vezes. Por que ele negou o Senhor? Dizia que não o conhecia, e sendo um discípulo que comia na mesma mesa, porque ele era medroso, tinha muito medo. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, temos que ter força, coragem de anunciar, de testemunhar. Pedro foi medroso. Depois, o nosso Senhor Jesus Cristo, conversando com Pilatos, o Senhor falando de sua realeza: eu sou o rei. E Pilatos entendeu que o Senhor era rei dos judeus. E Pilatos chega e pergunta ao Senhor: então tu és rei? O Senhor responde: tu o dizes. Mas o Senhor estava falando a Pilatos de seu poder e sua realeza. Ele é o rei do universo, o Salvador. E Pilatos pensou que ele era o rei dos judeus. E depois o grupo de judeus mandaram crucificar o Senhor e soltar Barrabás, que Barrabás era um bandido. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E hoje, em nosso cotidiano, como nós vemos tantos Barrabás sendo soltos, tantos Barrabás, como nessa lógica de saidinha nas cadeias, que isso é um absurdo, tantos Barrabás não voltando. E hoje os judeus mandaram soltar Barrabás e crucificar o Senhor. E depois crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo, como está lá na versão nos evangelhos sinóticos, que houve uma escuridão sobre toda a terra, o sol parou de brilhar, a cortina do santuário se rasgou,
E no Evangelho segundo João, que João, o discípulo mais próximo do Senhor, já o Senhor crucificado, aos pés da cruz, estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, e Maria Madalena, aquela que Jesus chamou à conversão, e ela se converteu. E naquele momento que a sua Santíssima Mãe estava aos pés da cruz, o Senhor, vendo a sua mãe com o discípulo João, aquele que ontem, na última ceia, estava encostado no peito do Senhor, o Senhor, vendo a sua mãe aos pés da cruz, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse a João: filho, eis aí a sua mãe. Neste momento, a mãe do belo amor, a Senhora das Dores, se associou à obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa corredentora, a Senhora das Dores. E João, que o Senhor entregou ela como a mãe de toda a humanidade. E continuando, depois o Senhor sentiu sede. O Senhor sentiu sede de água? Não. O nosso Senhor Jesus Cristo disse: tenho sede, mas sede de almas, para que a alma de todos os seres humanos estejam em seu reino. Essa foi a sede que está escrito que o Senhor disse: tenho sede, sede de almas. E depois, o nosso Senhor Jesus Cristo entregou o Espírito pela salvação de toda a humanidade. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Depois o Senhor morto na cruz, pediram a Pilatos para tirar os corpos da cruz, o corpo do Senhor e dos outros dois que foram crucificados com ele. Pilatos o autorizou e mandou quebrar as pernas dos crucificados. E o nosso Senhor Jesus Cristo não lhe quebraram as pernas. Um soldado abriu o lado com uma lança e saiu sangue e água. E neste momento, na qual saiu sangue e água, nasceu o sacramento da Santa Igreja. Da água, o batismo, na qual nós somos o povo sacerdotal, somos ungidos em Cristo Senhor. Do sangue, a Eucaristia. Como comenta São João Crisóstomo. São João Crisóstomo comenta: do sangue, a Eucaristia, da água, o batismo. E depois tiraram os corpos da cruz. Maria Imaculada, a Senhora da Piedade, recebe o seu filho morto nos braços. E depois ele é sepultado. A Senhora da Soledade, Nossa Senhora da Soledade, fica na solidão, mas já sabia que o seu divino Filho ressuscitaria. Nesta segunda parte da boa notícia da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, encontramos onde nasceu o sacramento da Santa Igreja, o batismo e a Eucaristia, do sangue e da água, do sangue a Eucaristia, da água o batismo. E também, meditando as dores de Nossa Senhora, contemplamos, meditamos a Senhora das Dores aos pés da cruz, a Senhora da Piedade, recebendo Cristo Senhor morto em seus braços, a Senhora da Soledade,
Cristo Senhor sendo sepultado. Que Nossa Senhora das Dores, a Senhora da Piedade, a Senhora da Soledade, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos estejam em unidade, em fraternidade, e rezemos uns pelos outros. Rezemos pela paz em todo o mundo, pela conversão de todos os pecadores, que todos se convertam e estejam buscando verdadeiramente a Deus. E adoremos a Santa Cruz e rezemos uns pelos outros. A salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação